Olá pessoal, professor Evandro aqui, vamos fazer a resolução do trabalho do terceiro ano. Questão 1, então, determine a área das seguintes figuras, em centímetro. Como eu falei no outro vídeo, é uma figura que a gente não conhece, então a gente pode dividir ela em figuras conhecidas. Cada um pode fazer de um jeito. Eu pensei em fazer do seguinte jeito, dividir primeiro nesse retângulo aqui e descobrir a área desse retângulo. Como sabemos, a área do retângulo é base vezes altura. A base aqui é 3 e a altura é 2. Então a área dessa figura vermelha aqui é 3 vezes 2. Ou seja, a área é 6. O que? Centímetros quadrados. A segunda parte que a gente pode dividir essa figura é nesse outro retângulo aqui que eu pintei de cor verde. Também, por se tratar de um retângulo, também é base vezes altura. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Então, base vezes altura. A base é 2 e a altura é 6. Ou seja, a área é 2 vezes 6. Área 12. O que? Centímetros ao quadrado. Acabou a figura? Não, falta outro retângulo ali, que no caso vai ser cor azul. Cor azul, que tem a base como sendo 8 e a altura a gente tem que tomar cuidado, porque não é 5, é 5 menos 2. A gente usou 2 aqui para usar o vermelho, então é 5 menos 2, a altura é 3. A altura desse retângulo azul aqui, então, é 8 vezes 3. A altura, 8 vezes 3, 24 centímetros ao quadrado. Para eu saber a área da figura como um todo, é só eu somar essas três figuras. Ou seja, a área total da figura é 6 mais 12 mais 24. 24 mais 6, 30, mais 12, 42 centímetros ao quadrado. Número 1, letra A concluída. Vamos para 2. A 2 é do mesmo modelo, eu tenho que dividir por figuras que eu conheço. No primeiro momento, esse triângulo vermelho aqui, vamos calcular a área dele. A fórmula do triângulo, como todos já sabem, está no material sobre triângulos que eu entreguei para vocês em aula e está na sala de aula online. Nessa figura aqui, então, a base é 3, a altura é 3. A área é base vezes altura dividido por 2, ou seja, 3 vezes 3 dividido por 2. A área é igual a 9, porque 3 vezes 3 é 9, dividido por 2. A área é igual a 4,5 centímetros ao quadrado. Outra figura que dá para dividir ali é esse retângulo aqui, azul. Retângulo azul, deixa eu trocar a cor aqui, que tem a base sendo 5 e a altura sendo 2. A área do retângulo a gente já calculou antes, é base vezes altura, 5 vezes 2. Ou seja, a área do retângulo é 10 centímetros ao quadrado, porque as medidas eram todas centímetros, estava fornecido lá na questão. Para terminar a figura, falta essa parte em preta que agora virou verde. Também vou trocar de cor de caneta aqui. Verde. Agora essa aqui tem que tomar bastante cuidado também. Aqui embaixo está dizendo que tem 11, só que eu usei 5 para fazer a figura azul. Então a parte de baixo, a base, tem 6. 11 menos 5. E a altura também tem que tomar cuidado, porque não diz quanto tem a altura verde. Mas se a gente pegar para o lado oposto, aqui tem 2 aqui, e mais 2 que foi usado no azul. Então a altura do retângulo verde é 4. A área do retângulo, base vezes altura, ou seja, 6 vezes 4. A área é igual, 6 vezes 4,
24 centímetros ao quadrado. Para eu saber a área total da figura, então, a área total é 4,5 mais 10 mais 24. Ou seja, 24 mais 10, 34, mais 4,5, 38,5 centímetros quadrados. Vamos para a letra C. Letra C também é uma figura desconhecida, a gente tem que dividir ela também por figuras conhecidas. Então, o mais fácil ali é pegar a parte de cima, que é um retângulo. Retângulo a gente já sabe calcular bem, né? Retângulo que eu botei na cor vermelha ali, então a área do retângulo. Vamos botar primeiro as medidas ali. A base é 8 e a altura é 2. A área do retângulo, então, é 8 vezes 2, ou seja, 16 centímetros quadrados. A outra parte, então, é o trapézio. Trapézio, figura ali, que eu pintei de azul. E eu pedi para vocês pesquisarem a fórmula do trapézio na primeira semana de aulas suspensas, que vocês viram que era a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior aqui é 15, como a gente pode ver na figura. A altura também está bem explicada ali, é 6. A base menor, que foi o que deu uma confusão, é só pegar a mesma base do retângulo e transferir para baixo, ou seja, 8. E daí é só aplicar na fórmula. A área é igual à base maior, que no caso é 15, mais a base menor, que é 8, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. A área é igual. Pode fazer como vocês quiserem. 15 mais 8, 23, depois multiplicar por 6, depois dividir por 2. Eu já prefiro simplificar o 6 por 2 e fica 3. 15 mais 8, 23, vezes 3. Ou seja, a área é igual a 69 centímetros quadrados. Para eu saber a área total da figura, então, deixa eu pegar a cor preta aqui. A área total da figura é 16 mais 69, ou seja, igual a 85 centímetros quadrados. Número 1 concluído, então. Número 2 era tranquilo, ao meu ver. Qual o perímetro e qual a área de um triângulo equilátero de lado 6. Como eu dei para vocês a fórmula lá no material de triângulos. A fórmula da área é só onde tem L, eu colocar o valor do lado que foi fornecido, no caso 6. E o perímetro, como qualquer outra figura, é a soma de todos os lados. Deixa eu só trocar novamente de cor aqui. Um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Para eu saber o perímetro de um triângulo, a gente está usando a letra P para simplificar o perímetro. É só somar todos os lados, como são 3 lados um triângulo e todos os lados são 6, ou seja, são 3 vezes o lado 6. 3 lados 6, ou seja, 3 vezes 6, 18. Como a gente está trabalhando em centímetro, o perímetro é uma medida, então também fica em centímetro. Agora para calcular a área. Para calcular a área é só aplicar a fórmula. A fórmula diz que a área de um triângulo equilátero é raiz de 3 dividido por 4 vezes lado ao quadrado. Lado é 6, então onde tem L, onde tem o lado na fórmula, eu vou trocar por 6. Raiz de 3 dividido por 4 vezes 6 ao quadrado. Só fazer as contas agora. Raiz de 3 dividido por 4 vezes 6 ao quadrado, 36. Agora eu posso simplificar o 36 com o 4. 36 por 4 dá 9. A área, então,
é 9 vezes raiz de 3. Como eu estou falando em área em centímetros, centímetros ao quadrado. Pronto. Sim, se vocês quiserem, pode achar, fazer na calculadora 9 vezes raiz de 3, mas pode deixar o 3 dentro da raiz e partir para a próxima questão, sem problema. Número 3, um trapézio tem a base menor igual a 2 metros, a base maior igual a 3 metros e a altura igual a 10 metros. Qual a área desse trapézio? Ou seja, a área do trapézio a gente já usou aqui na resolução, né? Tem uma fórmula, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. No próprio texto está dizendo base menor igual a 2 metros, base maior igual a 3 e altura igual a 10. Ou seja, questão dada. Só substituir nas letras ali os valores. Ou seja, a base maior igual a 3 metros. Base menor igual a 2 metros. Vezes a altura 10. Dividido por 2. A área é igual, 3 mais 2 é 5. Já posso simplificar aqui o 10 com 2, que dá 5 também. Ou seja, 5 vezes 5. A área é igual a 25, o quê? Como eu estou trabalhando em metros, metros ao quadrado. Próxima questão. Essa aqui até me nego a fazer, porque é a área e o perímetro dos retângulos. Para saber a área, é só eu multiplicar um pelo outro, 25 vezes 12, e na questão B, 14 vezes 10. E para eu saber o perímetro, é fazer 2 vezes a medida A, 2 vezes a medida B. No caso é 2 vezes 25 mais 2 vezes 12. E para o perímetro da B, 2 vezes 14 mais 2 vezes 10. Então essa aqui nem vou perder tempo fazendo. Questão também tranquila. 5. A 5 é um pouquinho mais complicado, tem que dar uma raciocinada. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Sabendo que por cada 2 metros quadrados haviam em média 7 pessoas, quantas pessoas havia nesse festival? Uma falha também nessa questão é que não estava dizendo que era um campo retangular. Então tá, mas alguns me questionaram e eu acabei falando, é um campo retangular. Campo retangular de 240 por 45. Primeira coisa, eu tenho que saber quanto que é a área total desse campo. A área total de um retângulo é só fazer base vezes altura. Ou seja, 240 vezes 45. Agora é só fazer a multiplicação. A área total desse campo, então, é 240 vezes 45, 10.800. Como eu estou trabalhando em metros ao quadrado. Só que não é essa a pergunta. A pergunta é quantas pessoas tinha em média nesse festival. Então, o que o problema me fornece? Que a cada 2 metros quadrados havia 7 pessoas. Quantos tem ao total? Ou seja, quantas pessoas tem ao total, sabendo que a área do evento é 10.800. Ou seja, aqui é a área e aqui pessoas. Preciso saber o valor do x. Então é só multiplicar cruzado, né, pessoal? Regra de 3 simples. 2x igual a 7 vezes 10.800. 800. Ou seja, 10.800 vezes 7, 75.600. Passo 2 dividindo, já vou botar direto, x é igual a 37.800 pessoas. Prontinho. Próxima questão. Num retângulo de perímetro 60 cm, a base é 2 vezes a altura.
qual a área deste retângulo. Primeira coisa, vamos desenhar um retângulo. Lembrando que estou escrevendo tudo a mouse, então por isso fica um pouquinho torto. A base é 2 vezes a altura. A altura é quanto, então, pessoal? A altura é x. E a base, como é 2 vezes o valor da altura, a altura a gente falou que era x, a base então é 2x. Para eu saber um perímetro, é só somar todos os lados da figura. Como aqui é 2x, aqui também vai ser 2x. Aqui é x, então aqui também vai ser x, porque são paralelos. O perímetro, como a gente está trabalhando em P, é a soma de todos os lados, ou seja, é x mais 2x mais x mais 2x. O perímetro desse retângulo, então, é 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. 6x. O que diz no problema? Que o total do perímetro é 60 centímetros. Então, esse 6x aqui vai ser igual a 60 centímetros. Nisso, eu já sei que o meu x é 10. Ou seja, o meu retângulo tem 10 de altura. Deixa eu apagar aqui. Ficou... Ou seja, o meu retângulo tem 10 de altura por 20 de base. Agora, para fazer a pergunta é qual a área, eu preciso fazer com base nessas medidas que eu achei. Base vezes altura, 20 vezes 10. 20 vezes 10, 200. 200 o quê? Como eu estou trabalhando em centímetros, centímetros ao quadrado. Prontinho. Questão 7. Essa foi que o pessoal mais me chamou atenção no WhatsApp, que não tinha entendido. Determine a área em preto das figuras abaixo. A área em preto das figuras abaixo, ou seja, eu quero essa mais essa. Espero que o cursor do mouse esteja aparecendo na gravação. Mas eu quero as 4 figuras em preto, que são 4 triângulos. Teve gente que eu vi na resolução que fez a área de um triângulo, mais a área do outro, mais a área do outro, e assim conseguiu. Mas um jeito que eu expliquei pro pessoal é pegar a área do retângulo maior e diminuir a área do losango. O losango branco é o que eu não quero. Ou seja, a área do retângulo é base vezes altura, ou seja, a área do retângulo é 14 vezes 6. Ou seja, é só fazer a multiplicação, dá 84 metros quadrados. A área do losango, que também eu pedi para vocês calcularem, acharem na pesquisa como que calcula a fórmula. Também deixa eu só mudar a cor aqui. A área do losango é uma diagonal vezes a outra diagonal dividido por 2. 14 vezes 6 eu já sei que dá 84. Dividido por 2, então a área do losango é 42 metros quadrados. Para eu saber somente a área em preto, eu preciso fazer 84 menos o 42, porque o 42 é branco, né? Então, a área em preto é 84 menos 42. Ou seja, a área em preto é 42 metros quadrados. Então, se vocês perceberam, metade da figura é em preto e metade é em branco, porque eu já calculei a parte branca aqui para diminuir, né? Então, na 8 lá vai dizer assim, calcule a parte branca. O pessoal já se ligou, já foi calculada a parte branca aqui na hora de diminuir. Então, metade da figura é preta e metade da figura é branca. A gente pode ver numa animação aqui. Pronto, metade preta e metade branca, só encaixar as pecinhas.
Nessa daqui é a mesma coisa, pessoal, na letra B. Na letra B, são 8 losangos. O jeito mais fácil que eu pensei em fazer é dividir essa figura em 8 partes, ou seja, 4 losangos de largura por 2 de altura. Nisso, 56 dividido por 4 dá 14, e 12 dividido por 2 dá 6. Cai no mesmo problema do exercício A. Nisso, eu sei que a área preta é 42 metros quadrados, e a área branca, que eu vou fazer de verde aqui, também é 42 metros quadrados, que foi o que a gente deduziu lá na letra A. Como aqui tem 8 formas iguais, é só multiplicar por 8, ou seja, vezes 8, e a parte preta também vezes 8. Daí eu faço 8 vezes 42, 336, ou seja, 336, 336 metros quadrados, ela é preta, e 336 metros quadrados ela é branca. Ou seja, nisso eu já respondi a 7B e a 8B. Também tem uma animaçãozinha para isso. Pra gente ver que, como deu no resultado, 336 preta e 336 branca, ou seja, metade preta, metade branca. Também é só encaixar as peças. Tem a animaçãozinha também. Metade da figura é preta e metade da figura é branca. 7C é um pouquinho diferente porque daí trata de círculos. Deixa eu ver se tem. Primeiro a gente calcula a área do retângulo, como a gente fez em todas as demais. A base desse retângulo é 18 e a altura é 10. Para eu calcular a área de um retângulo, então, base vezes altura. Eu vou fazer direto. 18 vezes 10, 180 metros quadrados. Agora eu preciso calcular a área do círculo com raio 4. Eu pedi para vocês pesquisarem a fórmula do círculo, né, da área do círculo. Como vocês devem ter achado, a fórmula é π vezes raio ao quadrado. Na primeira figura aqui, então, o raio é 4. Desculpa, pessoal. O raio é 4. Então, π, onde tem raio, eu vou substituir por 4. 4 ao quadrado. Ou seja, a área é igual a 16π. 16π o quê? Metros quadrados. Agora eu preciso saber a área do outro círculo. O outro círculo diz que o diâmetro é 4. Mas a fórmula é a área é igual a π vezes r ao quadrado. Na fórmula não diz diâmetro, diz raio. Se o diâmetro é 4, o raio é 2. Então tá, esse daqui, esse círculo aqui, o raio é igual a 2. Ou seja, vamos aplicar a fórmula. A área é igual a π vezes 2 ao quadrado. A área é igual a 4π metros quadrados. Ou seja, para eu calcular a 8C, é só eu somar essas duas áreas, 16 mais 4π metros quadrados, ou seja, 20π metros quadrados. Essa é a 8C, mas a 8 que pede, no caso, as partes brancas, né? Mas a 7C eu preciso fazer a área para descobrir da 7C é o 180 menos 16 π menos 4π. A área é igual a 18, cadê? Não, 18 não, 180, desculpa pessoal. 180 menos 16 menos 4, menos 20π metros quadrados. Claro que vai ter gente que vai perguntar, mas o π eu posso substituir por 3,14? Pode, mas pode deixar assim também mostrando que é π, tá pessoal? Então,
dependendo se a prova fosse objetiva, daí teria que talvez achar um valor que se aproximasse mais pelo 3,14. Mas pode deixar anotado o próprio símbolo do π ali, tá? Então, como eu disse, a questão 8 já foi calculada junto com a questão 7, né? As partes brancas são todas aquelas que foram subtraídas no exercício anterior. E é isso aí, pessoal. Obrigado, então. Valeu pela atenção. Fiquem em casa. Até mais.